Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, dar início a mais um culto de celebração nessa noite de domingo. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui mais uma semana começando na presença de Deus. E tem coisa melhor do que isso, irmãos, não é? Começar na casa do Senhor, podendo adorá-lo, rever-nos uns aos outros, né? Fortalecer a nossa comunhão e poder também adorá-lo em espírito e em verdade. O louvor já pode vir aqui? Fazendo um favor, pegue a sua Bíblia. Melhor, olhe para quem está do seu lado, dê a paz do Senhor para ele assim. Diga que bom que você veio. Direita, esquerda, de trás. Se for visita, diga seja bem-vindo. Fique à vontade. Glória a Deus. Isso, saia do seu lugar, dá uma mexida aí. Glória a Deus. Se for visita, melhor ainda. Abrace ele, diga seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, queridos? Só para dar uma animada aí. Salmos 84. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos de número 84. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 84, quem achou, diga amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma nela, sim, até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si. Onde pode colocar os seus filhotes, a saber, os teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados são os que habitam em tua casa, eles ainda te louvarão. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos deles. Quem passa pelo vale da bênção faz dele um poço, a chuva também enche as lagoas. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, escudo nosso, e vê a face do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará glória e graça. Nenhum bem sonegará aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti confia. Amém, queridos? 1000 anos, um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Amém? Quando ele fala que os passarinhos acharam ninho, ele está dizendo que eles acharam um lugar seguro, um lugar de proteção. Então que você nessa noite tenha encontrado na casa de Deus esse lugar de proteção, amém, querido? De aninhamento, de estar em casa, na casa do Pai, com liberdade para adorá-lo e abrir o seu coração para a palavra, amém? Pegue na mão de quem está do seu lado, vamos orar e já irei passar para o ministério do louvor. Vamos preparar o nosso coração, colocar a nossa vida diante dele, porque ele é bom, ele é maravilhoso. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é bendito. Nós não temos nada que o surpreenda, não temos nada para lhe oferecer que não seja a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa reverência, o nosso entendimento de que tudo é dele, tudo é para ele, e nós nos rendemos à sua presença nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, tem sido maravilhoso. O Senhor é bom, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Estamos como salmista nessa noite, alegres, privilegiados de estarmos na sua casa, Pai. Esses átrios que são santos, esse lugar de proteção, casa de oração, casa de misericórdia, casa de refúgio, é a casa do Senhor. E nós estamos aqui para te reconhecer, Deus, reverenciar o teu nome, abrir o nosso coração para a tua palavra, para oferecer o melhor que nós temos para ti.
Pedimos que o Espírito Santo nos conduza neste lugar, conduza cada vida que aqui está, em louvor, em gratidão, em adoração. Estamos aqui porque não podemos com as nossas forças, não temos capacidade por nós mesmos. Estamos aqui porque dependemos da Tua graça, do Teu sangue, do Teu favor, da Tua ajuda. Então não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, Senhor, mas que saiamos daqui tocados pela Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, renovados na nossa força interior e física, curados das enfermidades, curados das situações que querem nos afastar de Ti. Que cada vida que aqui entrou, Pai, sinta o abraço do Pai, sinta o amor de Jesus, sinta o toque da Sua palavra, e que o coração, a mente saia daqui, ó Pai, regozijante na Tua presença. Abençoe aqui o Ministério de Louvor que irá conduzir a adoração da igreja a Ti. Abençoe os diáconos que estão trabalhando. Abençoe os irmãos do som, da mídia que estão lá dando o seu melhor. As crianças que irão louvar. As professoras, monitores que vão ministrar a palavra logo mais adiante. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então nós dependemos de Ti e da Sua ajuda. Age através de nós, sobre nós. Enche esse lugar, Pai, com a Tua presença, com o perfume da vida, com o perfume da graça, com o perfume da transformação, porque o lugar, o ambiente que o Senhor está, Ele é diferente, Senhor. Não são apenas paredes de concretos, mas são, ó Pai, o lugar, o ninho da presença de Deus. E nós Te entronizamos neste lugar. Dizemos que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és bendito, que Tu és poderoso, que Tu és o nosso Deus. Além de Ti não há outro, Senhor. Estremece as nossas estruturas nesse lugar. Toca no nosso físico, Senhor. Traz sobre nós essa graça do novo nascimento. Que seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, dos olhos espirituais serem abertos. Que seja uma noite de reconciliação, de perdão, de renovo na Sua presença. Estamos aqui porque precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Sua presença. Como disse o Moisés, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, Senhor. Que essa semana ela se inicie debaixo dessa palavra, debaixo da presença maravilhosa de Jesus. Tu és bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Tu és tudo que nós temos e nós Te glorificamos. É a oração do Teu povo, da Tua igreja, no precioso nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a se conectar com o Senhor. Nós viemos aqui à igreja para cultuar o Senhor, para adorá-lo, amém? Então nós temos que oferecer a nossa gratidão, oferecer a nossa adoração, dizer quem o Senhor é, porque é isso que importa. Deus não precisa de nada do que nós temos, do que nós fazemos para Ele agir, amém? E nós precisamos declarar que o Senhor é fiel, Ele é poderoso, Ele é santo e exaltado. Porque quando nós o buscamos e o adoramos, as outras coisas fluem. A ansiedade vai embora, o medo, as tristezas, porque o Senhor é o centro. Eu convido você e desafio você a fazer do Senhor o centro da sua adoração neste culto, amém? Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como
tu sempre serás. Lhes e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando nos céus. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. No perdão tu dás que segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel. Amém. O Senhor é fiel, sempre fiel, não muda, não falha, não falta na nossa vida. A presença constante do Senhor tem sido o nosso abrigo, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Declare ao Senhor nesse momento que você escolhe entre tantas coisas, entre tantos afazeres, entre tantas distrações, entre tantas tribulações por vezes, você escolhe estar aos pés do Senhor. Declare isso a Ele. Declare que você escolhe a boa parte nessa noite. Amém. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro
custou. Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se derrame aos pés do Senhor. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem Você mais pode declarar mais uma vez isso para o precioso. Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, é a nossa herança, o nosso galardão. Não há nada que seja mais precioso do que a tua presença, Senhor. Não há nada que seja mais importante do que estar aos teus pés, Senhor. Não há nada que a nossa alma anseie mais do que encontrar com o Senhor, com o Cordeiro que é um leão que ruge e que voltará a nos buscar. E nós escolhemos nessa noite a boa parte. Nós escolhemos aquilo que é importante em primeiro lugar. Nós escolhemos estar diante de Ti até que nada mais importe, até que nada aqui nessa terra roube os nossos olhos do Senhor, roube o nosso espírito da atenção que nós temos que dar somente a Ti, Senhor. Nós escolhemos a boa parte nessa noite. Declare sobre isso. Declare
Senhor, que nada roube a sua atenção. Seja lá o que Deus tem te pedido como primeiro lugar, que você coloque Ele em primeiro lugar e as outras coisas Ele vai acrescentar, meu irmão. Escolha a boa parte em primeiro lugar, amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
vai te mostrar que nem mesmo a morte, nem a vida pode te separar do amor infinito dele. Ele te resgata, ele te busca onde quer que você esteja. Ele te comprou com preço de sangue. Um Deus vitorioso, mas que se fez carne, para te ensinar sobre humildade, para te ensinar sobre amor. E se hoje é o seu dia de volta, o Senhor quer te resgatar de onde você está, com preço de sangue, com amor infinito, com graça irresistível de um Pai zeloso. Oh Senhor, quão doce é a tua presença. Nós só podemos nos render, Senhor, porque nós queremos estar um dia entre o coral de anjos, de querubins e serafins. Nós nos rendemos diante da tua grandeza, Senhor. Só o Senhor é digno, só o Senhor é santo. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar para sempre, Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por nós, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Só o Senhor é digno. Só Ele é digno da minha vida, da sua vida, do nosso louvor, da nossa devoção, de todas as nossas afeições, de todo o nosso falar, de todo o nosso agir. Que a nossa vida o adore em todo momento, em todo momento. Continua conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Não nos deixa, Senhor, sair da tua presença indiferentes. Nós queremos estar aqui, Senhor, aos teus pés, onde o teu fogo arde, onde o teu Espírito nos visita e nos restaura e nos renova. Nós amamos a tua presença, Senhor, e nós o adoramos. Nós o adoramos de todo o nosso coração. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Você pode se assentar. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei, Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me temeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Graça e paz, igreja. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelo nosso culto de ontem, que foi uma bênção. Agradecer ao João com a Érica, que Deus colocou no coração deles essa vontade de estar fazendo o culto de jovens. Agradecer a todos que estiveram presentes ontem. Que você que não pôde vir ontem, que você possa vir nas outras edições, que a gente vai continuar fazendo o culto de jovens a cada mês. E vai ser muito uma bênção. Agradecer o pessoal do som, a Vânia também. Agradecer a todos que ajudaram, os jovens que estiveram na porta recepcionando, o pessoal do louvor também. Foi um culto muito abençoado e eu espero que Deus tenha tocado no coração de todos. E eu tenho mais um anúncio, é sobre a conferência Conectados, está passando para a gente, que vai ser dia 19 de setembro de 2026 agora, vai ser lá em Cesário Lanche. Nós temos um valor de R$25 a taxa de inscrição. Vai ser na IPI de Cesário. O preletor vai ser o Isaías Góes. O check-in começa às 8h. Ele gostaria de deixar o convite para toda a igreja. Quem puder estar participando com a gente, puder levar mais pessoas também, vai ser muito bom. Daí, dependendo da quantia de pessoas que se inscreverem, a gente poderia até ter vendo um transporte. Estava conversando com o pastor Marcos, da IPI de Capão Bonito, e ele comentou que daria para a gente pegar um ônibus para ir todo mundo. Daí, vamos fazer esforço, tá lá com a gente. E tem um vídeo também que o preletor passou. Puder soltar para a gente? Olá, meus queridos, aqui quem fala com vocês é o pastor Isaías. É um prazer estar aqui falando com vocês, pois eu quero fazer um convite. Eu estarei com vocês aí no dia 19 de setembro, tá chegando, hein? 19 de setembro, na conferência Conectados, do Presbitério Sul de São Paulo. E eu quero convidar você, estaremos na IPI de Cesário Lange, e eu quero convidar você a participar com a gente. Venha, o tema é muito importante. O tema é uma palavra de Jesus, Tetelestai, onde Jesus, numa das últimas frases dele naquela cruz, ele solta essa frase, dizendo:
está consumado. O que Jesus quis dizer com isso? Por que tetelestai? Por que está consumado? Quais são as implicações que tudo isso traz para a minha vida e para a tua vida? Por isso eu quero convidar você a não ficar de fora. Estaremos juntos, dia 19 de setembro, IPI de Cesário Lange, essa conferência Conectados do Presbitério Sul de São Paulo. Um grande abraço, quero ver você lá, hein? Deus abençoe e até breve. Tchau! Amém, igreja? Podemos contar com a presença de todos? Amém? Ó, sim. Amém? Então, vai ser o tema Tetelestai, que está consumado. Vai ser uma bênção, vai ser um momento muito especial de louvor e adoração. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Família alvo de oração dessa semana, né? Nós oramos pela vida do Anderson e família. O Anderson está ali, né? Pode vir aqui o Anderson e a Silvana. O Andrezinho está aí? Não? Tá? Se tiver, pode vir o André. Eu esqueci o nome da mocinha, namorada dele. Ana Laura, se tiver, pode vir também. Glória a Deus, estaremos orando. Está aqui a Ana Laura. Só o André. Tá trocando a corda do violão. Então vai receber a bênção através da família. E já pode separar aí o sorteio dessa semana. Queria chamar você à frente que fez aniversário do domingo passado até esse domingo. Aniversário de vida. Há alguém aqui nessa noite para nós orarmos? Se você não levantar, alguém vai denunciar você pertinho aí. Então é melhor você vir por voluntariedade. Há alguém que fez aniversário de vida? Aniversário de casamento? Tem alguém? Algum casal? Olha o Andrezinho, tá vindo. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar pelos nossos irmãos. Faz o sorteio aí já também, por favor. Já faz tudo uma vez só. Quero chamar aqui a presbítera Helenice para estar orando por essa família abençoada, também pelos aqueles que fizeram aniversário. Talvez não puderam estar no culto, mas também receberão a oração, a bênção de Deus. Irmão, não tem coisa melhor do que orar. Amém? Tem coisas que Deus só faz através da oração. Tem coisas que Ele faz porque Ele quer, mas tem coisas que Ele faz através da oração. Então, cada oração que é feita no culto, cada intercessão que é feita na terça-feira, já vamos falar dos avisos demais, é importante. Então, venha. A Bíblia diz que a casa será chamada casa de oração. Então, se tem um lugar de orarmos, é aqui. Então, vamos orar abençoando. Presbítera Helenice. Oremos, então. Pai querido e amado, muito bom estar aqui, Senhor. Muito bom estarmos juntos como igreja, Senhor, te louvando, glorificando o teu nome, declarando, Senhor Deus, toda a nossa adoração por ti, como agora há pouco cantamos, Senhor. É muito bom estar aqui, Senhor. Recebe esse culto que a tua igreja te oferece, Senhor. E nesse momento muito especial, nós estamos no teu altar, Senhor, para agradecer por essa família, Senhor, do Anderson, Silvana, André, sua namorada, aqui agora junto conosco também. Ó Deus querido, família que tem caminhado na tua obra conosco. Família que tem sido bênção, Senhor Deus, aqui neste lugar. Que o Senhor plantou para anunciar a tua palavra, através do louvor, através dos dons que o Senhor tem derramado nessa casa, Senhor. Gratidão, Pai, por esta família que alegra tanto o nosso coração, Senhor. E muito mais, ó Deus, o teu, por vê-los aqui no bairro Gramadão, neste local, Senhor, testificando, falando da tua palavra, através de suas vidas, através dos seus ministérios. Obrigado, Senhor, pela proteção que não tem faltado, Senhor, pela provisão que não tem faltado aos teus filhos, ó Deus. E essa família, Senhor Deus, muito alegra, como já disse o nosso coração. Pai querido, e assim como toda a igreja, nas famílias aqui representadas nessa noite, no seu particular, no particular de cada um, Senhor, nós sabemos que o Senhor conhece a cada uma nessa noite e está dispensando a tua bênção, Senhor, a cada um. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão bom de estarmos na tua casa, em gratidão aqui no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e em nome de Jesus, nosso Salvador, que agradecemos. Amém. Amém. Quero chamar as crianças aqui, né, para nós orarmos. Já vamos liberar elas. Pode vir as crianças na frente.
Estenda suas mãos para cá. Vamos orar abençoando essas joias de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida das nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos que aqui estão. Que o Senhor continue abençoando as suas famílias e que eles continuem crescendo na graça, no conhecimento, na saúde e na influência do Espírito Santo e da palavra. Guarde os seus coraçõezinhos e mentes, ó Pai, que eles sejam conservados pelo teu favor e que o seu destino, o seu propósito se desenrole e se cumpra a cada dia em suas vidas, Senhor. Abençoa as professoras que irão ministrar a palavra, que seja uma boa semente em terras maravilhosas, que estão limpas, estão preparadas para ouvir a sua palavra, de acordo com o Espírito Santo vai falar na sua linguagem. Abençoe as suas vidas. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus é nela que nós firmamos a nossa fé. Livro Evangelho de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 ao versículo 17. O João já está aqui nos ajudando. Que você possa preparar o seu coração para a palavra também. Quero ser bastante objetivo nessa noite, mas que você possa abrir o seu coração aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Lucas capítulo 7, 11. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu que, no dia seguinte, foi uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos foram com ele, e também uma grande multidão. Ocorreu que, quando se aproximou da porta da cidade, eis que ali um morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. Muitas pessoas da cidade a acompanhavam. E quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. E aproximou-se e tocou o esquife. E os que carregavam pararam e disse: rapaz, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E sobreveio temor a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esse rumor sobre ele espalhou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Amém, queridos? Quero falar sobre não há circunstâncias irreversíveis para Deus. Não há circunstâncias irreversíveis para Deus. Dentro desse texto de Lucas capítulo 7, nós temos duas caravanas, dois blocos de multidões. A caravana que estava com Jesus e os discípulos, e uma multidão que o seguia. Muitos por causa dos seus sinais, dos milagres, dos ensinos, da sua presença. Do outro lado, a companhia de um fúnebre. Os familiares e toda uma aldeia tinham caminhado da casa, do lugar da preparação daquele menino que perdeu a vida, que era filho de uma viúva. E a companhia que caminhava e ia em direção ao sepulcro se cruza com a multidão que estava com Jesus. E o pano de fundo dessa história fala de uma mãe viúva com um único filho que teve duas perdas irreparáveis. Os dois esteios da sua família se foram, as duas colunas, as duas sustentações familiar, material e espiritual. O seu esposo, que era aquele que trazia a segurança para o lar, Deus o havia levado. E agora, a Bíblia não dá detalhes de qual enfermidade, o seu filho, que tinha ficado no lugar do pai, porque na família judaica, o filho maior tomava o lugar do pai, para dar a subsistência e a continuidade da sua família. Diz a Bíblia que ele enferma e falece. A caravana da vida e a caravana do lamento, da tristeza. Mostra para nós duas realidades da vida humana. Enquanto uns festejam, outros estão lamentando. Enquanto uns estão vencendo,
outros estão enfrentando lutas. Assim é a nossa vida. Enquanto uns estão celebrando a bênção, o dia colorido, outros estão passando por momentos difíceis, circunstâncias das mais diversas. Isso faz parte da existência humana, faz parte dessa variável que é a vida. Muitos vão falar que há uma injustiça da parte de Deus, outros vão falar que são obra do acaso. Eu creio que é a pura e boa e perfeita vontade de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que Ele faz nascer o sol para os justos e para os injustos. Uma situação consumada, irreversível. Já estavam levando o menino para a sepultura, para o sepultamento. Estavam a caminho. Uma situação já consumada. E a pergunta que eu faço para nós: qual situação particular da nossa vida, da sua, da minha, da nossa ou de algum familiar, que você tem entendido como irremediável? Circunstâncias que nós já recebemos o decreto, às vezes de um médico, de um exame, às vezes de uma pessoa, às vezes da própria circunstância. Você olha para aquilo e fala: isso aqui não tem mais conserto, isso aqui não tem mais mudança, isso aqui não tem mais salvação. Quantas vezes na vida eu e você nos encontramos com momentos em que o ponto final se estabeleceu, acabou, não tem mais o que fazer daqui para frente, e a morte é uma delas. Isso para nós, mas para Deus, querido, não existe situação irreversível. A Bíblia diz que os impossíveis são para os homens, mas não para Deus. Talvez você olhe para a sua vida financeira hoje e olha um caos, sua vida familiar uma bagunça, sua saúde uma insegurança. Eu quero dizer para nós nessa noite, diante dessa palavra, que a última palavra ela vem de Deus. O último decreto vem do Pai, aquele que está sentado no trono e que está no controle de todas as coisas. Eu gosto dessa frase: nós perdemos o controle de algumas coisas, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão diante do Pai e Ele tem total segurança de que nós vamos chegar do outro lado. E Ele está esperando a nós do outro lado. Não há situação irreversível para Deus. Primeiro lugar, porque Ele vê e sente a sua dor. Versículo 13 diz que quando as duas caravanas se encontram, de um lado o fúnebre, de um lado a festa, a sede, a devoção, diz a Bíblia que Jesus consegue enxergar no meio daquela multidão uma mãe, uma mulher viúva, vulnerável, que estava agora com uma situação consumada. E a Bíblia diz que ele a viu e se compadeceu dela. A tradução na linguagem de hoje diz assim: quando o Senhor a viu, seu coração transbordou de compaixão e disse: não chore. Ou seja, Deus não está e nunca esteve, querido, indiferente à nossa situação. Não é como nós, que quando chegamos numa situação dessa, é natural que a gente mostre o ombro amigo, uma palavra de consolo. É mais do que isso. Mostra que no meio daquela situação, Jesus não passou desapercebido com aquilo. Quando a Bíblia diz que o seu coração se transbordou de compaixão, diz que ele se fez sentir a realidade daquela mulher. É compartilhar do que estamos sentindo e sofrendo. O Evangelho, queridos, é um Evangelho da vida. Amém? O nosso Deus é um Deus vivo. E como um Deus vivo, Ele é pessoal, através do Espírito Santo. Ou seja,
Ele não apenas vê as nossas realidades, mas Ele se compadece delas. Ele sente as nossas dores, sente as nossas mágoas, sente as nossas dificuldades, porque o coração dele transbordou de compaixão. 3 vezes na Bíblia Jesus ressuscitou pessoas. A filha de Jairo, Lázaro, seu amigo amado, irmão de Marta e Maria, e esse menino. Nas 3 vezes a Bíblia diz que o coração de Jesus se encheu de compaixão e de dor por aquele que estava passando, ou seja, a dor de uma situação irreversível sempre mexeu com Jesus. E eu quero ousar em dizer para nós nessa noite que a sua situação tem mexido com Jesus. Ele está preocupado com o nosso coração. Quantas vezes você passou indiferente, foi tratado com indiferença, tratado de escanteio, nas mais diversas circunstâncias da vida, na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Mas Jesus, querido, Ele está enxergando, está se compadecendo da nossa situação. Se dói para você, está doendo para Jesus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:26, que nós não sabemos como orar, mas Ele compadece das nossas fraquezas e geme com gemidos inexprimíveis com palavras, orando como se deve em intercessão ao Pai. O nosso Deus, querido, é o Deus das letras, das histórias, mas é o Deus do hoje, amém, querido? É o Deus que tem lágrimas, é o Deus que tem um pulsar do coração, e Ele está vendo e sentindo a nossa dor. Ele não foi em nenhum fúnebre em que a morte não fosse repreendida. A filha de Jairo, Lázaro, seu amigo, filho da viúva de Naim, ou seja, são questões de relacionamento, de envolvimento. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele não estava ressuscitando qualquer pessoa, Ele estava ressuscitando um amigo. Quando Ele traz esse menino para a vida, Ele está trazendo graça para uma mãe, amigo e a filha de Jairo. São 2 filhas, são 2 filhos, filha de Jairo, a filha da viúva e o seu amigo Lázaro. Ou seja, mostra que há um sentimento de relação, de pessoalidade, de atenção. Jesus falou: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de amigo. Quantos entendem essa palavra? Então, talvez muitos viraram a costa para você. Jesus, Ele não vai virar as costas. Ele está olhando nos nossos olhos. Está dizendo: eu estou aqui. Eu me compadeço da sua dor. Segundo lugar, não há situações irreversíveis para Deus. Segundo lugar, Deus começa pelo óbvio. Deus começa pelo óbvio. O que Ele fala para a moça? Versículo 14. Versículo 13. E quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: o quê? Não. É óbvio ou não? Uma mulher viúva, uma mulher em sofrimento, com a família ali enlutada, e Ele chega para ela e diz: não chores. Situações irreversíveis, elas geram em nós confusão, falta de estabilidade, a ponto de nós não acreditarmos no óbvio. Quando nós estamos pressionados pela vida, pelas circunstâncias, até o óbvio passa a não ser óbvio. Quando Ele diz não chorem, Ele está abrindo as portas agora num processo de mudança de situação. Mas Ele não começa ressuscitando o menino, Ele não começa orando alto, Ele não começa
de uma forma poderosa, ele diz para aquela moça: não chores. Talvez você está com uma situação irreversível e você está esperando Deus vir de uma forma grandiosa e poderosa. Ele pode, mas Deus vai começar trabalhando pelo óbvio. Não chores. É um início simples, mas efetivo. É um começo modesto, mas de uma mudança real. Eu anotei aqui que ele tem poder do consolo e da transformação. E eu anotei que algumas frases da Bíblia em que Deus falou de forma simples. O que ele disse para Moisés, o óbvio: Moisés, você clama a mim. Moisés desesperado, Faraó atrás, montes na frente o mar, e eles estão correndo. E aí, como eu e você nos desesperamos, diz Deus: e agora? É irreversível. Se eu parar aqui, os egípcios me matam. Se eu ir para frente, eu me afogo no mar. Das laterais não tem saída. E Deus diz o óbvio para Moisés: marche. Continue caminhando. Mas e o milagre? E a reversão? Ela vai acontecer depois que nós dermos o primeiro passo. Então a gente enxuga as lágrimas às vezes a gente dá o primeiro passo, e aí o milagre de Deus vem logo ali. Mas primeiro, faça o óbvio. O que é o óbvio, Juliano? Acredite pela fé que Deus pode mudar essa situação. Comece pelo óbvio, comece orando, comece abrindo o coração, comece se apegando à palavra, comece se ajuntando, comece marchando. Uma só frase. Deus está dizendo para Moisés: cara, marche. É irreversível, pastor, é irreversível. Para mim, eu vou continuar caminhando. Desengavete os seus projetos, seus sonhos, desengavete os seus talentos, desengavete o seu chamado, traga de novo para fora o óbvio. O óbvio é o que Deus já falou. Amém? Deus já falou com você? Você já tem uma palavra? Você tem um chamado, sim ou não? Você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida? Você já tem a salvação cobrindo a sua vida, a sua casa? É o óbvio. Ele já fez. O que eu faço agora? Eu me aproprio disso e digo: Deus, eu creio que o Senhor vai vir, mesmo por um caminho pequeno. Mas a Bíblia diz: não menospreze os pequenos começos. Jesus falou ao óbvio para Marta e Maria: onde está o meu amigo Lázaro? Está no sepulcro. Então vamos lá, que ele dorme. E ele chega lá. Ele podia ter orado, irmão, mandado pelo menos uns 12 anjos ali para remover a pedra, porque a pedra dele, de Jesus, foi anjo que removeu. Sim ou não? É o que a Bíblia diz. Mas ele disse para as pessoas ali: tirem a pedra. É tão claro como essa luz. Eles olharam, mas só isso. Só isso. Ou seja, faça o que você acredita. Faça a sua parte. Faça o que depende de você. Porque às vezes nós encontramos tão apertados por situações irreversíveis que a nossa força é anulada. A nossa vontade de vida é anulada, a nossa criatividade é anulada, a nossa expectativa é anulada. Mas ele disse: tire a pedra. Porque se a pedra não ser tirada, eu não posso falar com o Lázaro. Quantos entendem essa palavra nessa noite? É irreversível para nós, mas não para Deus. Ele disse para aquela moça, filha de Jairo, entrou lá: para de chorar, todo mundo aí, dá licença, vai entrar só eu aqui, o pai. Chegou lá para a moça, ele não fez nada que o Todo-Poderoso não deveria fazer. Ele falou para a moça: Talita cumi, menina, levante. E aquele óbvio, porque ela estava deitada, ela estava num sono de morte,
Mas aquele óbvio foi como uma palavra de ordem para a vida. E a morte teve que dar os seus pulos. E a vida entrou por uma palavra de Deus. O centurião falou assim: só basta uma palavra, Senhor, óbvia. Fala para o meu servo, pode ser daqui, porque uma palavra que o Senhor mandar basta para que a minha vida seja mudada. Quantos creem nessa noite? Diga glória a Deus, diga aleluia. Nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, em que o que é conteúdo é o que aparece ser conteúdo, nós vemos muita manobra para que Deus pareça Deus. É sal ungido, é travesseiro ungido, é 7 passos para a vitória. Quando Deus já falou o óbvio: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Ele já falou o óbvio. Nós só precisamos acreditar e dizer: Deus, eu creio. É o feijão com arroz que sustenta a alma, que fortalece o coração. Ele disse para aquela moça: não chores. O que ele fez com aquele menino dos 5 pães? Ele falou assim para o povo: o que vocês têm aí? Não, vamos mandar todo mundo embora. É muita gente. O mercado está fechado. Não tem delivery. Vamos acabar por aqui. Não. Eles vieram aqui e vão comer. Amém, querido? Vocês vão embora com a barriga cheia hoje. Cheia da palavra, cheia do Espírito, cheio da presença. E aí a Bíblia diz: o que vocês têm? Eu só tenho um moleque aqui, um piazinho, tem uma marmitinha e é para ele 5 pães e 2 peixes. Então traga, manda trazer. Ele não fez uma oração. Irmão, eu não sou contra. Cada um tem a sua forma de Deus usar. O que nós não precisamos é que perdemos a fé que o poder é de Deus. Ele levanta e diz assim: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Partiu o pão e começou a distribuir. O óbvio. E 5.000 pessoas comeram até dar sobras. Ah, pastor, eu estou com um problema com meu filho adolescente, está difícil lá em casa. Comece a fazer o óbvio lá na casa. Traga de novo a presença de Deus lá dentro. Traga de novo o respeito, traga de novo o amor, traga de novo a palavra. Ah, pastor, eu estou com um problema de saúde, eu não sei, é irreversível, já veio o exame. Deus está falando: creia no que eu já falei. Eu levei sobre mim, levei sobre si as enfermidades, e pelas pisaduras, das minhas pisaduras, vocês são sarados. Quanto menos se fala e se faz, mais há a ação de Deus e a transformação de Deus. Tem momentos, querido, que a gente tem que falar mesmo. Tem que orar, é chegar naquela situação, dizer: Deus, opera aqui, é chegar para o mal e repreendê-lo, sai, em nome de Jesus. Tem hora que a gente tem que verbalizar a palavra, mas tem circunstâncias irreversíveis, querido, que é somente a mão de Deus, e nós chegamos diante dela e dizemos assim: Deus, faça a tua vontade. E Ele diz para nós: não chores. Não é assim, culto fúnebre? A gente não fala muito, não tem muito o que falar. Jesus diz para aquela moça, ele não abre a Bíblia e começa a explanar. Isso tem hora. Ele diz assim: filha, não chores, porque o consolo chegou. A presença chegou, a vida chegou, a transformação chegou.
Experimente falar menos e fazer menos quando a situação é maior do que você. E dizer: Deus, eu entrego nas suas mãos. Terceiro lugar, não há situações irreversíveis para Deus. Terceiro lugar, o segredo está no toque de Deus. O segredo está no toque de Deus. Versículo 14, eu quero pedir para você ler comigo o 14. Põe lá para mim, Jonathan, por favor. Chegando-se, o que ele fez? Tocou o esquife, e os que levavam o pararam. Chegando-se, ele se aproxima aonde estava o menino e toca naquela urna. Eu quero explicar para você o contexto. Um judeu rabino não podia tocar num corpo que estava indo para o sepulcro. Porque, segundo a Bíblia, Números 19:11, quando alguém tocava num corpo, principalmente um judeu rabino como Jesus, ele ficava 7 dias impuro. Não podia participar da comunhão do templo. Ele toca o intocável. O que isso mostra para nós? Quando Jesus toca naquele moço, ele está tocando o que ninguém tocaria. A vida toca na morte para trazer o quê? A transformação. Significa que Deus não tem problema com os nossos problemas. Ele toca para transformar. Ah, pastor, meu problema é muito grande. Deixe Deus tocar nele. Ninguém quer tocar. Ninguém quer falar. Ninguém quer estender a mão. O segredo está quando Deus toca. Quantos entendem essa palavra? Tem situações, querido, que palavra não... Ela pode vir, ela vem, é bênção. Mas quando há o toque, querido, há o conforto. Qual situação que você está enfrentando que nem você mais quer tocar? Nem você mais quer a mudança, porque você acha que já não há mais o que fazer? Eu quero dizer para nós nessa noite que Deus, Ele não tem problema em tocar o intocável. O que ninguém toca, o que é impuro, o que é rechaçado, Ele toca para trazer vida e transformação. A mulher que estava com fluxo de sangue, ela atravessa a multidão e toca Jesus. Sim ou não? Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia nem ter relações com seu marido, porque ficava impuro. E quem tocasse nela, tocar normal nos ombros, também ficava impuro e tinha que se lavar e ficar 7 dias sem ir para a igreja. É o que a lei dizia na época. Quando ela toca Jesus, imediatamente o seu fluxo é o que? Cessado. Porque a Bíblia diz que dele sai virtude. Nesse texto, não é a pessoa que toca Jesus, mas Jesus toca aquela vida e traz a cura e a transformação. Há momentos, querido, que nós vamos tocar Jesus. Nós vamos conseguir orar, vamos conseguir chorar, vamos conseguir ouvir palavras, falar, mas tem momentos irreversíveis que nós precisamos do toque de Deus. E eu quero dizer para nós nessa noite, Deus está aqui para tocar a sua vida, tocar palpavelmente o seu coração, o seu corpo físico, a sua mente e trazer a vida. Isso não vai contaminá-lo, porque aonde ele toca, a vida se estabelece. Quantos entendem essa palavra? Eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Há uma palavra de transformação e de cura. O segredo está no toque de Deus. Deus toca direto na ferida para curar e para resolver.
Tem feridas que a gente não mexe, querido, e deixamos lá, porque nós não podemos resolver. Imagine nós, humanamente falando, diante de uma situação daquela, e a gente quer resolver, a vergonha que seria, não aconteceria milagre, mas Ele toca, porque Ele pode curar. Não toque, querido, em situações que você não pode resolver. Se eu não posso resolver, é irreversível para mim, eu vou parar de mexer e vou deixar que o toque de Deus venha. Talvez você decretou alguns finais na sua vida, que aqui já não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Deus não disse isso. Deus não falou. Deus não ordenou. Ele só precisa que nós deixemos ser tocados por Ele e para Ele. Amém, queridos? Quarto lugar para nós orarmos. Deus toma o controle da situação. O cortejo está passando. Jesus se compadece. Ele toca no menino. E os que carregavam o cortejo, eles recebem uma mensagem. Eles param. Para um judeu, quando o corpo saía da preparação, o fúnebre tinha que ir direto para o sepulcro, porque se tornava o que? Impureza. Então era uma via rápida. Quando Jesus toca, há um choque nas pessoas. Todos param. O que Ele vai fazer? Jesus está tomando o controle da situação. Aquele cortejo não ia até o final. Quando Jesus põe as mãos, querido, e para algo, não é para a morte, é para um propósito de vida. Isso aqui já acabou, está indo já para a lata do lixo, está indo já para acabar, está indo para o arquivo. Jesus está tocando, querido, parando para trazer a vida, porque Ele está tomando o controle da situação. Quantos creem nisso, querido? Porque quando Ele toma o controle da situação, querido, Ele não entra para ser envergonhado, Ele entra para ser glorificado, para ser reconhecido. Ele é o dono da vida, Ele está autorizado para tocar essa situação. Autorizado. Unção, querido, é autorização. Quando o Espírito Santo unge, toca, Ele está autorizando, habilitando para que um novo tempo se está estabelecendo. Deus está parando algumas coisas, não para o fim, mas para trazer a vida novamente. Eu vou repetir, Deus está parando algumas coisas, não para o fim, mas para trazer a vida novamente. E eu concluo dizendo para nós orarmos. Algo só é irreversível se ele ainda não passou pelas mãos de Jesus. Ele toca para o esquife, todo mundo olha, e ele diz: rapaz, eu digo para você, levanta-te. E a Bíblia diz que o que estivera morto se assentou e começou a falar, e ele devolveu para sua mãe. Quando ele devolve para a mãe, ele está devolvendo o que para aquela mãe? A coluna, o sustento, o alimento, o apoio, a fortaleza. Ou seja, só para, querido, quando não passou pelas mãos de Deus. Se passou pelas mãos de Deus, Ele vai intervir. Amém, querido? Conforme a sua vontade e o seu querer. Ele desce do esquife, volta para sua mãe. E todo mundo ali fica estarrecido. E dizem: um grande profeta se levantou. E aquilo que era irreversível, querido, foi mudado. Hoje é uma palavra de milagres, querido. É uma palavra de rompimento espiritual, de transformação. É a palavra. Permita que Deus toque. E quando eu falo toque,
literalmente um toque de Deus. É o dedo de Deus, é a mão de Deus intervindo nessa situação. Como que eu faço isso, pastor? Eu coloco diante dele e digo: Deus, eu fui até onde eu conseguia. Põe as mãos sobre mim e toque a minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Louvor pode vir, por gentileza. Quero que você fique de pé no seu lugar. São 7:45. Eu quero orar em 5 minutos pela sua vida. Talvez você está com alguma situação difícil. Talvez alguém que você ama. Talvez lá no trabalho. Talvez até uma porta de emprego que você está precisando. Uma mudança na sua empresa. Uma situação espiritual, familiar. Não sei. Mas eu quero te convidar nessa noite, enquanto nós louvamos o Senhor aqui, que você saia do seu lugar. Nós queremos orar pela sua vida. E eu vou fazer uma oração bem simples. Que o Pai toque as nossas vidas. Amém. Que Ele toque a nossa vida. Que Ele toque os que estão longe. Que Ele toque os que estão perto. Que Ele toque e traga a vida. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, venha bem perto do altar aqui. Se ajunte. E vamos pedir a Deus que Ele venha sobre nós com a sua presença. Isso, pode vir. Venha tranquilo, venha com calma. Hoje é a noite do abraço de Deus. É a noite do toque de Deus. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto a sua presença invadindo essa casa de oração. Eu sinto uma palavra de vida sobre nós nessa noite. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Eu não posso deixar. Isso, venha. Creia no milagre. Creia no toque de Deus. No seu lugar, peça para que Ele toque a sua vida como Ele nunca tocou. Uma experiência viva com a presença de Deus. Não chores, não chores, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu estou no controle. Casa é controle, casa é estabilidade, casa é chão firme. Você está na casa do Pai. Oh Deus. Quero ver a beleza de Deus no fim. Oh Pai, toque-nos nessa noite. Toque-nos, Deus. Toque essa vida hoje, Pai. Oh Deus. Toque, Jesus. Toque com teu Espírito a vida de Deus, o abraço de Deus. Inflama esse coração, Pai. Toque com a vida, com a cura, com a restauração, com a alegria. Preencha, Senhor. E o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos, oh Deus, outra vez. Sim, Pai, abre os nossos olhos.
Toque, Senhor. Abre os meus olhos outra vez. Oh, Deus. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Jesus, toque-os, Pai, toque-os, Senhor, toque, Senhor, traga recuperação, traga renovo, traga ajuda. Oh, Deus, visite a casa, a família, visite os corações e mentes, Senhor, visite o coração, a mente, a casa, toque-os, Senhor, toque-os, Pai, toque-os, Senhor, para a vida. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, Deus, toque com a tua. Tudo que Deus pode nos dar, Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ore, enche essa casa de oração, oração. Beleza revelada do Pai, Cristo, quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Toque-os, Deus, toque-os, Pai, fortaleça o Senhor. Oh, Deus, toque, Pai, toque com a tua unção, com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua fortaleza. Oh, Deus, ore. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono
olhos, feche seus olhos. Já vamos acabar. Muitas coisas estavam caminhando para o fim. Até hoje. Até agora. Porque o Pai tocou. Tudo se fez novo. A vida de Deus está entrando agora. A vida de Deus está entrando agora. Nos seus órgãos, nos seus ossos, nas suas veias, artérias. A vida de Deus está entrando nos seus neurônios, na sua mente, na sua psique. A vida de Deus está entrando agora nas suas mãos, pelos seus dedos. A vida de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Onde houver uma vida frágil, é onde a vida se instala. Onde houver uma vida vulnerável, o Pai das luzes, em quem não há variação e dúvida, Ele tem um compromisso de consolo e fortaleza. Eu sinto uma unção neste lugar. Ministérios estão sendo liberados nessa noite. Chamadas de Deus estão sendo desengavetadas nessa noite. Dons espirituais estão sendo derramados sobre a igreja. Pessoas inimagináveis serão usadas nesses últimos dias, aqui nesta igreja, aqui nesse bairro, na sua escola. Pessoas improváveis, Deus está batizando nessa noite com a vida de Deus. Tu serás uma flecha na mão dele, tu serás um instrumento na mão dele, para a glória do seu nome. Oh Deus, te adoramos neste lugar, te bendizemos neste lugar, declaramos não há outro igual a ti. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, quero orar junto com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Aquilo que foge das nossas mãos, Pai, agradecemos porque não fugiu das suas. E nós somos como aquela viúva que precisa do filho, que precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, precisa de um toque da vida. Pai, que essa semana os nossos olhos sejam abertos para aquilo que Deus está começando hoje, Pai. Que famílias aqui representadas sejam restauradas, curadas, abençoadas. Ventres se tornem férteis, Senhor, espiritualmente e fisicamente. Pai, vidas financeiras sejam transformadas, Senhor. Prosperidade, as armadilhas do diabo contra vidas financeiras aqui sejam repreendidas, Pai. Aquilo que tem roubado, Pai, a semente, o vigor, está caindo por terra, Pai. E que a vida de Deus se estabeleça sobre profissões aqui representadas. Jovens que estudam, namoros, casamentos, pessoas que vivem debaixo da graça, da fortaleza e na dependência de Deus, em que situações forem, que eles possam ver o favor de Deus, Pai. Abençoe o lugar em que vamos pisar a planta dos pés essa semana, Pai. Os contratos que serão fechados. Ah, Pai, livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas, e que a Tua vida se estabeleça sobre nós, sobre essa igreja. Abençoe os obreiros dessa igreja, presbíteros, diáconos, cooperadores, os irmãos do som que estão lá em cima da mídia, os ministros de louvores, os jovens. Cobre-os com a Tua fortaleza e com a Tua ajuda. Que essa semana o Senhor resplandeça a luz do Teu rosto sobre a nossa vida. Aqueles que vão assistir esse vídeo, Pai, que eles sintam o toque da graça e da virtude de Deus, que eles sintam o toque de Jesus na vida, e que eles se sintam amados e fortalecidos pela força do Seu poder. É a nossa oração como igreja, como família, é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem nessa noite? Diga glória a Deus, diga aleluia. Aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Volte para o seu lugar. Abrace quem está do seu lado. Abençoe a vida dele e dela. Oh,
Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Ah, Ele é lindo. Ele é tudo que nós temos. Isso. Ele é tudo que nós temos. Amém, queridos? Vamos acabar. Tentar se recompor aqui, mas vamos acabar. Vamos ficar de pé. Depois do teu chazinho lá. Que você tenha uma semana abençoada, próspera. Que as suas decisões sejam debaixo da graça e da vontade do Pai. Todos os livramentos estão disponíveis sobre a sua vida. Por onde você passar, Deus está guardando a sua entrada e a sua saída, porque Ele ama você. Amém. Pai, te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Jesus, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado por cada vida que aqui esteve, Senhor. Aquelas que não puderam estar aqui por uma força maior, que eles recebam a tua bênção e a tua ajuda também. Os nossos irmãos que estão acamados, visita-os com a tua ajuda e com o teu conforto. Que eles se sintam abraçados pelo Senhor e por esta igreja. Que eles recebam a bênção de Deus de uma forma maravilhosa. Pai, aqueles que estão nos hospitais, que estão em situações de dificuldade, que eles recebam a tua ajuda. Oramos por esse bairro nessa noite, te agradecendo, Pai, que a tua mão continue estendida sobre esse bairro, sobre os comércios, sobre o posto de saúde, sobre cada lar, cada família, cada igreja que tem pregado o evangelho da verdade, ministros de Deus. Continua com as tuas mãos estendidas sobre esse bairro, sobre esta rodovia. Continua dando livramentos, ó Pai, para famílias, pessoas que trabalham. Continua ajudando e guardando com teu poder. Nós não temos dúvida, Pai, da tua boa mão sobre nós e do teu cuidado, Pai. Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com você, sua casa, sua vida, hoje e para sempre. Então diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Deus te abençoe, uma boa semana. Aplauda bem forte ao Senhor.